Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês nesta noite para mais um estudo do Evangelho de Jesus, agradecendo o convite dos amigos do Caminho de Damasco, casa que nos é tão querida e com a qual abraçamos sempre com muito carinho. Então sejam todos muito bem-vindos ao estudo desta noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Sermão da Montanha. Vamos tentar analisá-lo não só sob o aspecto do conteúdo moral de Jesus, mas também vamos falar um pouquinho do contexto histórico. Antes de mais nada, gostaria então de convidar todos que estão aqui nos assistindo para fazermos uma prece inicial. Então, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, ao nosso Mestre amado, aos espíritos mentores que carinhosamente nos acompanham nesta nossa jornada de estudo e de trabalho na seara de Jesus, nas nossas casas espíritas, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que não presencialmente, mas com certeza unidos em pensamento e em corações, para darmos continuidade à nossa tarefa de eternos aprendizes da doutrina espírita. Somos muito gratos, Senhor, pela oportunidade que nos dá do estudo, do conhecimento e do convívio com os teus ensinamentos. Pedimos, portanto, que derrame tuas bênçãos sobre todos nós, a fim de que possamos manter nossa saúde física, mental, emocional e espiritual, sobretudo diante da nossa situação atual. Que possamos ter sempre equilíbrio, paciência e resignação, pois tudo passa. E com certeza sairemos vencedores de mais esta situação tão aflitiva para todos nós. Mas temos a certeza de que somos amparados diuturnamente pelo plano espiritual maior, que nos acolhe, que nos recolhe em seus braços e nos dá forças através de seus fluidos benéficos e curadores. E assim sendo, Senhor, pedimos permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Bom, vamos então começar falando um pouquinho sobre o Sermão da Montanha. Então, o nosso objetivo de estudo desta noite é justamente nós relembrarmos algumas regras básicas de comportamento humano que nos foram trazidas por Jesus através do Sermão da Montanha. Sermão, o que é um sermão? Um sermão é um discurso oral feito por um profeta ou membro do clero sobre temas bíblicos, teológicos, religiosos ou morais, normalmente sustentando uma crença, uma lei ou um comportamento humano, tanto num contexto presente como num contexto pretérito. E os elementos que fazem parte dessa pregação, digamos assim, incluem exposição, exortação e aplicação prática. É interessante nós notarmos que Jesus usa frequentemente no seu discurso um futuro passivo, ou seja, expressões como serão consolados, serão saciados, etc. Trata-se do chamado passivo divino, ou seja, este tipo de verbo, digamos assim, de tempo verbal, ele era utilizado para se evitar nomear o nome de Deus em vão, principalmente nas antigas escrituras. Então, ele era muito utilizado, contanto bem ciente, porém, de que o sujeito não nomeado era Deus. O Sermão da Montanha, ele é visto como um texto que melhor exprime o cerne da mensagem do Novo Testamento e também é visto como uma síntese perfeita da tradição cristã.
Dificilmente se encontrará algo que supere toda a sabedoria do sermão. O texto concentra um maior número de conselhos espirituais perenes e universais de toda a Escritura. Eu gostaria de fazer uma breve análise aqui do cenário histórico no qual o Sermão da Montanha está inserido. O Sermão da Montanha, ele provavelmente foi pronunciado, num local que hoje se denomina Monte das Beatitudes em Israel, e está localizado ao norte do Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré, conhecido como Kinneret em hebraico. A palavra Kinneret vem da palavra Kinor em hebraico, que significa harpa. Porque se nós olharmos o Mar da Galileia de cima, nós vamos ver que ele tem o formato aproximado de uma harpa. Então é tradicionalmente tido como o local onde Jesus ensinou as multidões, proferiu o seu sermão, que está citado em Mateus, dos capítulos 5 ao 7, e em Lucas ele se encontra fragmentado ao longo de todo o livro. Ele também é chamado do Sermão das Bem-aventuranças e provavelmente foi pronunciado nas encostas de um monte conhecido como Colinas de Kurum Hatin. Era um extinto vulcão com 2 picos na Baixa Galileia, que fica próximo a Cafarnaum, a pequena aldeia de Cafarnaum. Aliás, Cafarnaum, Kfar Naum, em hebraico quer dizer aldeia de Naum. Então Jesus dirigiu-se a uma multidão vinda de todas as partes da Judéia. E nele fez uma síntese de sua mensagem e das leis morais que regem a humanidade até hoje. Raramente Jesus reunia os discípulos a sós com ele para que ouvissem os seus ensinamentos. A sua obra se concentrava muito mais em se colocar em contato com as multidões que se achavam em sofrimento, ignoravam verdades espirituais e muitas dessas pessoas, inclusive, viviam no erro. Exemplificava suas lições, segundo estas pessoas pudessem atingir um certo entendimento obscurecido da verdade. Ele próprio era a verdade, com mãos sempre estendidas para abençoar, para acolher, para curar, buscando com palavras de advertência, súplica, mas também de bom ânimo, erguer todos quantos se achegavam a ele. Então, as pregações de Jesus se davam nas proximidades de Cafarnaum, que está justamente às margens do Mar da Galileia ou Lago de Genezaré. Numerosas pessoas o aguardavam para ouvi-lo, e entre elas estavam aqueles que seriam os seus seguidores e que deveriam posteriormente dar prosseguimento à divulgação da sua boa nova. Então é natural se supor que o Sermão da Montanha tenha sido, sim, proferido em uma das colinas que rodeavam a planície norte do Mar da Galileia, uma vez que Jesus entrou em Cafarnaum pouco depois de proferir o sermão. E Cafarnaum, como eu disse, ficava localizada naquela mesma área. Então, no contexto de mundo de Jesus, os judeus encontravam-se sob o jugo opressor dos romanos e eram cidadãos de segunda classe na sua própria terra. Olhando para a opressão que sofriam, provavelmente sentiam-se muito injustiçados em relação a muitos aspectos da vida e lhes parecia até normal odiar o seu inimigo, o qual por vezes os oprimia tão severamente. Yeshua, em hebraico, ou Jesus, então lhe esclarece e ensina sobre uma maneira melhor de viver, mesmo sob circunstâncias muito abaixo do ideal. Cerca de 90% da população da Palestina e da Síria no tempo de Jesus e das primeiras comunidades cristãs vivia na zona rural, com atividade agropastoril. Isso pressupõe que a maioria dos membros das comunidades de Mateus, o evangelista, se ocupava com esse trabalho. Porém, eles tinham uma história muito sofrida. Em torno do ano 67 depois de Cristo, a guerra judaica eclodiu
e só terminou alguns anos depois, por volta do ano 73 depois de Cristo. Nós temos a destruição do segundo templo justamente em 70 depois de Cristo, mas as guerras continuaram ainda por mais 3 anos. Então esses judeus cristãos, digamos assim, esses que estavam aderindo a essa nova doutrina, né, de Jesus, eles que moravam em Jerusalém acabaram fugindo para a região da Transjordânia e também para a Síria. O mesmo fizeram os judeus, digamos, judeus cristãos da Galileia, que eram em sua maioria agricultores. A guerra judaica deixou esses agricultores numa situação muito crítica. Ainda antes da guerra, muitos deles eram empobrecidos e até já tinham perdido seus bens por meio de impostos e empréstimos a taxas altíssimas de juros. Era um meio comum para empobrecer e até escravizar os agricultores, destruindo suas famílias e suas parcas economias. Os sinais externos de riqueza ou pobreza eram vistos respectivamente como sinais da bênção ou da maldição de Deus naquela época. Havia muitos judeus que não conseguiam honrar as leis e os tributos religiosos, como o dízimo, por exemplo. Após a destruição do segundo templo, os judeus pobres sofriam toda a carga de restrições legais da sinagoga. Muitos deles, inclusive, eram impedidos de frequentar a sinagoga, de frequentar o templo, porque não tinham condições de fazer oferendas, de fazer seus sacrifícios. Então, os evangelhos registram a presença de inúmeras pessoas impuras no tempo de Jesus e das primeiras comunidades cristãs. Nós temos aqui um trechinho de Marcos que diz o seguinte: ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados, e a cidade inteira aglomerou-se à porta, e ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Isso está em Marcos capítulo 1, versículos de 32 a 34. Então, com base na leitura das bem-aventuranças do Evangelho de Mateus, que é o que discorre muito mais sobre as bem-aventuranças, podemos enxergar a realidade das comunidades ao tempo de Jesus como comunidades oprimidas e empobrecidas. E Jesus sempre se coloca ao lado dos pobres e indigentes que vivem em uma situação estruturalmente injusta. Por isso, a sua insistência na prática da justiça, da misericórdia e da construção da paz. O Sermão da Montanha, feito especialmente para os chamados Talmidim, ou seja, os discípulos, os alunos de Jesus, foi proferido também à multidão. Após a escolha dos apóstolos, dos 12 que iriam seguir com ele, Jesus foi com estas pessoas para a praia do Mar da Galileia. Ali de manhã cedo, o povo já começava a se reunir. Além das muitas pessoas das cidades da Galileia, havia gente da Judéia e da própria Jerusalém, da Pérea, de Decápolis, da Idumeia, para o sul da Judéia, de Tiro e de Sidom, ou seja, as cidades fenícias também da costa do Mediterrâneo. Então nós temos em Marcos um trechinho que diz assim: ouvindo quão grandes coisas fazia, tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, porque saía dele virtude e curava a todos. E este último também está em Lucas, capítulo 6. Então, a estreita praia, ali onde se encontra o Monte das Beatitudes, ela não oferecia espaço ao alcance da voz de Jesus para todos aqueles que desejavam ouvi-lo. Então, o que Jesus fez? Ele os conduz de volta à encosta da montanha. Então, chegando a um espaço plano que proporcionava um lugar muito agradável, para um vasto auditório, ali ele sentou-se na relva e os seus discípulos e a multidão seguiram o seu exemplo. Diz o texto evangélico que Jesus proferiu esta mensagem depois de ter passado a noite toda em oração a Deus para trazer um verdadeiro tratado de paz para toda a humanidade. E isso nós temos um trechinho em Lucas, capítulo 6, que nos diz:
subiu ao monte para orar e passou a noite em oração. Quando era dia, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolo. Desceu com eles, sentou-se em um lugar plano. Então nós temos aqui algumas referências que são confirmadas aqui neste versículo de Lucas. Fazendo um parêntese aqui, qual é a diferença entre discípulo e apóstolo, que a gente tanto ouve falar? Discípulo refere-se a um aprendiz, a um seguidor praticante dos ensinamentos de um mestre. Apóstolo tem a origem no grego apostelein, que significa aquele que é enviado, mensageiro ou embaixador, aquele que representa a quem o enviou. Então vejam que o apóstolo, ele tem, digamos assim, um peso um pouco maior, apesar de que os dois são igualmente importantes. Então os apóstolos nomeados em Marcos capítulo 3 são Pedro, Tiago Maior, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago Menor, Judas Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Iscariotes, esse nome é muito interessante, vale a pena a gente comentar, porque em hebraico seria Judas, né? O nome Ishkeriot, que quer dizer o homem da cidade de Keriot. Então, Ishkeriot em hebraico ficou aportuguesado como Iscariotes. Então era chegado o momento de se fazer o sermão àqueles 12, abrangendo todos os ensinamentos de Jesus, né, que os apóstolos deviam assimilar por completo. Então, para isso, eles os conduz para longe das multidões, para essa elevação rochosa, ali numa encosta da montanha, um trecho onde eles pudessem ficar ali algum tempo a sós. Mas depois que os discípulos se acomodaram, começam a vir as pessoas e a se juntarem a eles. E ali ele proclama o mais conciso e ordenado sistema de uma filosofia universal. Ali Jesus resumiu tudo o que necessitavam saber a respeito de Deus, da criação e da vida cotidiana, tanto naquela época como nas épocas futuras. Então foi exatamente neste momento que ele comunicou à humanidade inteira as 8 regras básicas para todo o comportamento humano. Nós já vamos falar delas. Vamos falar um pouquinho da montanha e do seu simbolismo. Por que uma montanha? Então, quem efetivamente deseja ajudar, necessita elevar-se de alguma forma. Essa elevação que define segurança, autoridade, sem perda da humildade. A subida ao monte indica um esforço, capacitação, saber se colocar acima, isto é, com a humildade, adequação, em nível de entendimento dos que necessitam de auxílio de esclarecimentos. No ato de assentar-se, Jesus promove o necessário ajuste vibracional para que ocorra uma melhor efetiva possibilidade de atender a grande massa que estava ali, né, ligada pelos fios da fé e da esperança, e ele consegue estabelecer então um vigoroso processo de sintonia entre todas essas pessoas. Vemos, por exemplo, na frase, aproximaram-se os discípulos, né? Essa capacidade de saber valer-se das boas oportunidades oferecidas pelas circunstâncias em razão da misericórdia divina. Então é no campo fértil das ocorrências diárias que se manifestam as bênçãos do Criador em favor das criaturas, canalizando os recursos de aprendizagem necessários ao nosso trabalho de crescimento espiritual. Então esse aprendizado dos discípulos foi veiculado por Jesus, que aproveitando-se das boas circunstâncias, os orientou com sabedoria. Então vamos ler rapidamente do que se tratam principalmente as bem-aventuranças. O Sermão da Montanha, obviamente, não se resume a elas, mas eu gostaria de falar um pouquinho delas. Vamos ler rapidamente. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então este é o resumo das bem-aventuranças, que está em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. É bastante conhecida, inclusive, a citação de Mahatma Gandhi, né, quando ele diz que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então nós temos aqui uma divisão, digamos assim, do Sermão da Montanha em 4 discursos. Nós temos aqui as 8 bem-aventuranças, que depois nós vamos falar, mas vamos falar um pouquinho agora da estrutura da divisão do Sermão da Montanha. Então, o primeiro discurso são as bem-aventuranças. Então, a expressão bem-aventurança, ela vem do grego makarismos, que quer dizer felicidades. Então, ela envolve o conceito de felicidade plena. Mas para os gregos, a expressão faz mais referência à felicidade material, a uma vida sem sofrimento, sem preocupações. Os judeus tinham um entendimento um pouco diferente desse conceito de felicidade, que era traduzido como o indivíduo bem-aventurado, o que recebeu a recompensa pela obediência à lei de Deus. Então Jesus deu um sentido mais completo à expressão, associando a verdadeira felicidade a um relacionamento com Deus e a participação do homem no seu reino, o que, segundo o Evangelho, só é possível se o homem estiver em perfeito relacionamento, perfeita conexão com Deus. O segundo discurso se trata da relação da mensagem de Jesus com a ordem antiga. A ordem antiga é a expressão sinônima da lei antiga, seguida pelos judeus. Então, trata-se da parte mais extensa do Sermão da Montanha. É onde nós temos o capítulo 5 de Mateus, que vai do versículo 17 até o 48, em que Jesus recorda preceitos da lei instituída por Moisés, destacando-se o mandamento de não matar, o adultério como fruto de um coração nutrido de desejos impuros, o exercício da justiça no reino vinculado ao da honestidade, que extrapola os juramentos, as promessas e assim por diante. A inutilidade da lei de Talião, porque só alimenta o sentimento de vingança. E por último, ele destaca o valor do amor. O terceiro discurso se tratam das instruções práticas para a conduta no reino de Deus. Isso está registrado em Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 7. E nesse discurso Jesus apresenta 3 ordens de ideias. A primeira ensina que a prática da esmola, da oração e do jejum deve ser marcada pelo verdadeiro sentimento de piedade. A segunda identifica a importância de executar os preceitos determinados pela lei com confiança pura e singeleza de coração. Por último, Jesus volta a destacar o valor de viver sob as asas do amor. E neste sentido, o bem deve sempre ser realizado sem ostentação, seguindo-se os princípios da caridade, alimentados pela esperança, fé e confiança na providência divina. Digamos assim, esse é um preceito até hoje do judaísmo que se chama tzedakah. A tzedakah, ela é um tipo de caridade, né? Não só uma caridade material, mas também uma caridade moral, uma caridade espiritual. Então, até hoje, né, o preceito da tzedakah, esse de ajudar ao próximo, é algo muito forte dentro do judaísmo. O quarto discurso é o desafio para uma vida de dedicação, uma vida, digamos assim,
não digo uma vida de beatitude, mas uma vida mais dedicada à compaixão, à caridade, ao amor ao próximo. Então Jesus apresenta os desafios para vivenciarmos a sua mensagem de amor, afirmando que o caminho da salvação é estreito, cheio de desafios, que a árvore que não produz bons frutos será arrancada e que o reino está destinado àqueles que ouvem e praticam os ensinamentos do Evangelho. Sendo assim, faz-se necessário compreendermos que a superação dos desafios reside no empenho da nossa vontade em seguir o caminho da ascensão espiritual. A cada dia, a cada hora, a cada minuto da nossa existência, independentemente do plano de vida em que nos situemos, nós somos chamados a agir no bem. É efetivamente tarefa desafiante, em razão da notória imperfeição espiritual que ainda possuímos. Então, essa multidão a quem Jesus se dirige são os cansados e os oprimidos pelo peso das provações, que esperançosos aguardavam o momento da melhoria evolutiva com Jesus. Então, vamos analisar um pouquinho agora o que quer dizer alguns desses trechos, que estão contidos do Sermão da Montanha. Nós temos ali beatitudes ou bem-aventuranças. São a síntese dos passos da iniciação cristã, o processo de evolução do espírito em sua jornada. Depois Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então os ensinamentos de Jesus deveriam permanecer inalterados, eliminando as trevas do mundo. Por isso a importância do testemunho de seus discípulos. Ele nos fala sobre o cumprimento da lei. Então Jesus não veio destruir as leis de Deus. Pelo contrário, veio dar a elas o verdadeiro sentido. Foi adaptando essas leis ao entendimento da época, resumindo-as apenas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Depois ele nos fala sobre uma nova justiça e amar os inimigos. Então aqui a importância do perdão das injustiças e das ofensas. Depois ele nos fala sobre a esmola, sobre orar, jejuar em segredo e nos traz a oração do Pai Nosso. Então Jesus fala sobre a ostentação nessas 3 práticas, a da esmola, a da oração e a de jejuar, sem contestar sua observância fiel e honesta. Então aqui cabe um parêntese. Vamos falar um pouquinho do Pai Nosso, que é muito importante dentro desse contexto aqui. Então o Evangelho de Mateus coloca o texto do Pai Nosso num ponto estratégico, bem no centro do Sermão da Montanha. Eis, portanto, como Jesus introduz o ensinamento da oração do Pai Nosso. Nós temos isso daqui em Mateus capítulo 6. Afastando-se de 2 grupos do seu tempo. Então, antes de tudo, dos hipócritas. Então ele diz o seguinte: não sejais como os hipócritas que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. A prece não tem outro testemunho a não ser a própria consciência, porque é com ela que nos entrelaçamos num contínuo diálogo com Deus. Ele diz além o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no quarto mais secreto e fecha a porta. Reza em segredo a teu Pai. Depois Jesus distancia-se da oração dos pagãos. Em Mateus ele diz que usam de vãs repetições, porque pensam que por muito falarem serão atendidos. Os pagãos, na verdade, acreditavam que falando e repetindo diversas vezes a mesma coisa era uma forma de oração. Eles gritavam, dançavam, pediam muitas coisas para que o seu Deus os ouvisse. Ao contrário, diz Jesus, quando oras, dirige-te a Deus como um filho ao seu pai, o qual sabe do que precisas ainda antes que tu lhes peças. Ou seja, Jesus nos mostra aqui, com a introdução do Pai Nosso, os benefícios da prece silenciosa e sincera. Mas vamos continuar ainda falando de alguns elementos contidos aí do Sermão da Montanha. Depois Jesus nos fala sobre o tesouro e a providência.
Então, o alerta de Jesus em relação ao apego excessivo aos bens terrenos e à necessidade de se acumular tesouros espirituais. Nos alerta sobre não julgar, ou seja, o reconhecimento das nossas próprias faltas é essencial para que possamos aprender a não julgar as faltas dos outros. Nos fala ainda sobre os falsos profetas, a cautela em relação àqueles que procuram desorientar as pessoas ao invés de instruí-las na verdade. E fala sobre os verdadeiros discípulos, quando ele exorta a importância desses discípulos colocarem em prática os seus ensinamentos com firmeza e perseverança. Então, bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes sob aspecto espiritual. E Jesus proclama felizes justamente aqueles que o mundo considera infelizes. Essa contradição a gente só consegue entender, superá-la e resolvê-la se a gente chegar ao final de cada uma daquelas frases e perceber que a última palavra está sempre conectada com a primeira. Ou seja, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Para nós, quem chora é infeliz. Mas é como eu disse, Jesus proclama feliz aqueles que o mundo considera infelizes. Mas eles são bem-aventurados, a primeira palavra. Por quê? Porque eles serão consolados, a última palavra. Então a gente sempre tem essa ligação entre o início da frase e o final da frase. Então as bem-aventuranças representam o mais violento contraste entre os padrões do homem material e o ideal do ser espiritual. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. O choro com valor é aquele que evoca um arrependimento sincero diante de uma falta cometida. Então, nesse sentido, chorar é até ter saúde espiritual. Misericórdia é uma disposição da alma, de ser semelhante a Jesus ao encarar amigos e inimigos. O misericordioso usa de bondade e não guarda ressentimento perante os outros. O manso é aquele que está pronto e aberto a novos ensinamentos e herdará a terra regenerada. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que querem a verdade e o bem, ou seja, aqueles que querem que se cumpra a justiça divina. Ter o coração puro é não dar abrigo a paixões inferiores, como o ódio, a inveja, o orgulho, a maledicência, ou seja, é perceber melhor o que é próprio da espiritualidade superior. As paixões inferiores turvam a nossa visão espiritual. Os pacificadores são aqueles que procuram conciliar tudo e todos, favorecendo a harmonia geral, aqueles que ousam enfrentar as limitações e os preconceitos de suas épocas. Pois, segundo Jesus, mais valia ser odiado do que odiar, ser ofendido do que ofender, ser perseguido do que perseguir. Então nós vemos que o Sermão da Montanha refere-se a júbilos e felicidades procedentes de um tipo de aflição. Ocorre, contudo, que a aflição, neste caso, faz parte do processo de mudança no padrão mental do ser em evolução. Aqui tem um fato interessante. A primeira palavra do Sermão de Jesus, em aramaico, é Asher, que significa em marcha. Tem como segundo, significado feliz, que é o significado que é atribuído na tradução que nós temos até hoje. Uma felicidade, uma bem-aventurança. Então essa felicidade que Jesus deseja aos homens está sempre relacionada ao reino de Deus. Portanto, este Asher, que é muito importante com o sentido de marcha, tem a ver totalmente com a dinâmica da salvação do homem em sua marcha em direção ao reino de Deus. Apesar de ter se voltado a todos em sua evangelização, Jesus encontrou os mais atentos ouvintes entre os humildes, os autênticos destinatários do evangelho.
Então, além de serem encontrados sugestivos paralelos entre as bem-aventuranças e alguns versículos dos Salmos, por exemplo, nós temos no Salmo 37, que diz o seguinte: mas os mansos possuirão a terra. Jesus afirma nesse sermão seu amor à Torá, ou seja, a lei antiga, a lei judaica, sem sombra de dúvida, quando ele diz: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Aquele que transgredir um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os homens a fazer o mesmo, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que os observar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Isso está em Mateus. E não podemos deixar de perceber que o Jesus nos pede, através do imperativo moral de imitar a perfeição do Criador, quando ele diz: sede perfeitos, sereis perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste, isto também está em Mateus, é muito semelhante ao mandamento que nós temos no livro de Levítico 11, quando nos diz: sereis santos, pois eu sou santo. Então nós vemos o paralelismo que existe entre as sagradas e antigas escrituras e os ensinamentos de Jesus. Não nos esquecendo jamais que Jesus foi judeu, viveu como judeu e jamais transgrediu nenhuma das leis da Torá. Jesus ensinava oralmente em aramaico, que era a sua língua materna, mas conhecia também o hebraico. Como nada escreveu, a sua palavra devia ressoar sobre os discípulos. E é interessante esse sentido, porque aí nós nos remetemos a um termo, catequese, do grego katekeo, que significa fazer ressoar. Então, catequizar significa fazer ressoar os ensinamentos sobre as pessoas. Então, essa ressonância, ela significava a voz de Jesus na presença dos discípulos. O discípulo que tivesse recebido um ensinamento, ele era ressoado, ou seja, ele era catequizado. E daí, depois de catequizado, ele poderia catequizar outras pessoas. Eu gosto muito dessa frase de Huberto Roden, que foi um grande filósofo, que se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. Então, todas essas promessas de Jesus não teriam muito sentido se não considerássemos também a reencarnação. Só a reencarnação explica, sem artifício nenhum teológico, a reviravolta nas situações abordadas por Jesus. Ao final das bem-aventuranças, Jesus exorta os discípulos a empregarem as qualidades que Deus lhes deu em benefício dos semelhantes, sem se deixarem corromper, quando ele fala do sal da terra, e sem ocultarem seus valores espirituais, quando ele nos lembra lá que somos a luz do mundo. Então Jesus usa muito de metáforas para ilustrar os seus ensinamentos com o intuito de esclarecer a sua visão. Sabemos que nenhum indivíduo seria sal da terra. Em Marcos 9, por exemplo, está escrito: bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tendes sal em vós mesmos e paz um com os outros. Tendes sal em vós mesmos, ou seja, os seguidores de Jesus têm de ser permeados com o poder preservador do Evangelho, que influencia o mundo para o bem. Então, os cristãos são chamados a transformar um mundo sem sal, sem sabor, sem sabedoria, sem a luz da verdade, da justiça, da fidelidade, no reino de Deus. Então, isso só será possível se o discípulo de Jesus o procurar, se for ao encontro dele, se procurar viver os valores do Evangelho, se buscar reproduzir as atitudes de Jesus, sobretudo em relação aos indefesos, os necessitados, os doentes e os sofredores. Então, há muito tempo que o povo ouvia falar das bem-aventuranças prometidas nas antigas escrituras, mas a situação na época era, como eu já disse, de muita opressão e muita miséria. A marginalização era muito comum entre os pobres e desvalidos daquela época. Então, com Jesus, a austeridade da lei mosaica começava a ceder lugar à ideia da misericórdia,
sufocada que era pela intolerância política religiosa da época. Então nós temos aqui em Levítico, né, uma citação muito interessante, vocês vão lembrar, quando ele diz o seguinte: fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Então, a lei da retaliação no judaísmo antigo permitia uma justiça exata, não a vingança. E ela estava relacionada ao respeito à justiça pública, não à vingança particular. Então é importante compreender que este princípio está aqui incluído para limitar a retaliação, isto é, para evitar que as pessoas retirassem de um mal que lhes tivesse sido feito mais do que teriam direito a receber legitimamente. Assim, essa lei servia em muitos aspectos para garantir que a justiça não fosse pervertida. Em Mateus 5:38, nós temos o seguinte: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Então, neste versículo está presente a lei da retaliação, que era o meio mosaico de terminar com disputas e brigas. Mas Jesus chega e mostra um outro meio de fazê-lo. Então, Jesus concentra-se na reação do crente, que ao invés de procurar oportunidades para se vingar, deve retaliar com bondade, algo que só conseguimos fazer se nos elevarmos, levarmos o nível da nossa compreensão em relação ao que significa ser um seguidor de Jesus. Então, o Sermão da Montanha inicia-se com uma mensagem de alegria a um povo oprimido. Jesus lhe apresenta uma esperança viva, porém o seu discurso endurece logo em seguida. O povo de Israel esperava um Messias que os libertasse da escravidão política. O Evangelho de Mateus, escrito em hebraico para os judeus e foi escrito muito provavelmente entre 50 e 70 depois de Cristo, ele contém essas 8 bem-aventuranças, ao passo que o de Lucas, escrito em grego koiné, que é um grego antigo, escrito em torno de 63 a 80 depois de Cristo, foi escrito justamente para doutrinar os novos convertidos e fala de apenas 4 bem-aventuranças espalhadas pelo seu evangelho. Então, Mateus teria escrito o seu evangelho quando ainda havia testemunhas oculares da vida e da pregação de Jesus. Lucas não se sabe. Então, alguns anos após a morte de Jesus, as comunidades começaram a se reunir em torno da vida dele, de sua prática e de seus ensinamentos. Uma hipótese pensada a partir de 1900, e aqui é um dado histórico interessante, é a que devia circular uma fonte com os ensinamentos de Jesus, um documento conhecido como fonte Q, letra inicial da palavra Quelle, do alemão, que significa fonte. No caso, essa fonte Q, esse documento, se refere a um texto escrito, um antigo evangelho, com ditos sobre Jesus, que teria sido perdido, mas teria servido como fonte de informações tanto para Mateus quanto para Lucas, e por isso poderia ser reconstituído com base nos textos comuns apenas a estes 2 evangelhos. Então, as bem-aventuranças do evangelho de Mateus foram ampliadas e reescritas com base em informações deste evangelho e na realidade das comunidades chamadas mateanas, ou seja, as comunidades que conviveram com Mateus, certo? Então, essa fonte Q, esse evangelho Q, é um texto dos ditos de Jesus que é admitido como uma das 2 fontes escritas que foram usadas como referência pelos escritores dos evangelhos de Mateus e Lucas para ampliarem esses discursos. Então, para a gente já finalizando aqui, vamos fazer algumas considerações gerais. Então, o Sermão da Planície de Lucas, que é um pouquinho diferente do de Mateus, ele é um sermão para o dia a dia. O de Mateus é eterno, é válido para todos os tempos. Então, é preciso elevar-se, subir ao monte para compreendê-lo. Lucas se refere a 4 citações do cotidiano apenas: os pobres, os que têm fome, os que choram e os que são perseguidos. Em contraponto a estas 4 citações, ele traz 4 respostas contrárias
que nos remetem à lei de causa e efeito. E eu vou ler rapidamente para vocês porque é interessante. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós dizerem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então vejam que interessante. Ao mesmo tempo que ele coloca 4 situações do cotidiano, ele coloca as consequências dessas 4 situações, remetendo às leis de causa e efeito. Então o Sermão da Montanha veio para reformar a humanidade na sua totalidade. Portanto, é a mais notável contribuição do pensamento de Jesus para a nossa autorreflexão. É um apelo universal à humanidade em todas as épocas. Inúmeros são os ensinamentos do Sermão do Monte, ratificados e explicados em Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos vários versículos que são explorados no Evangelho por Kardec. A atitude do verdadeiro cristão, a ajuda aos mais necessitados sem ostentação, o amor ao próximo e muitos mais. Então, a cada leitura nós encontramos novos ensinamentos, o que devem contribuir para o nosso melhor entendimento e fortalecimento espiritual. Então, através das bem-aventuranças, Jesus define um estado de tranquilidade, compreensão e serenidade íntima que devemos cultivar frente às mais diversas situações da vida. Então, as bem-aventuranças ainda descrevem a condição interior daquele que segue Jesus e lhe prometem bênçãos nos futuros, né? No futuro, desculpa. Hoje, o Sermão da Montanha de Jesus, né? O nosso novo Moisés, a segunda revelação, quer mostrar a novidade do seu ensinamento em relação ao antigo. Com o projeto do reino dos céus, ou o reino de Deus, anunciado por Jesus, Mateus procura mostrar às comunidades cristãs oriundas do judaísmo que elas precisavam assumir uma prática de vida nova, um novo modo de viver, uma vez que a postura das autoridades judaicas de então não correspondiam mais ao sonho de Deus para a humanidade. Então, as bem-aventuranças não se limitam a esperanças e consolações futuras, mas representam uma realidade que se reflete no íntimo de cada um, tão logo nos identifiquemos com a humildade, a mansidão, a misericórdia, a brandura, a bondade, né? Com as diversas virtudes assinaladas por Jesus. Então, eu quero só acabar aqui com um trechinho de Chico Xavier, onde ele diz: bem-aventurados os que lutam e sofrem, que se agitam e trabalham na materialização do bem comum, porque todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus. Então ficam aqui algumas reflexões. Obviamente, isso seria um estudo muito, muito extenso, porque se trata de um texto extremamente rico, cheio de ensinamentos, também cheio de simbolismos, mas eu espero ter conseguido transmitir para você um pouquinho dos meus estudos, das minhas considerações. Muito obrigado a todos e agora vamos para a nossa breve prece de encerramento, com imensa gratidão por mais uma noite de estudos, por mais uma noite do Evangelho de Jesus, onde pudemos relembrar seus ensinamentos, o seu amor e sua dedicação a todos nós através dos séculos, e apoiados em seus ensinamentos, com certeza, seremos cada vez mais fortalecidos, aumentaremos a nossa fé, seguiremos com dignidade, com esperança, com mansuetude e, acima de tudo, confiantes e cientes da nossa obrigação em achar em tudo o bem, em praticar em qualquer situação o bem, pois sabemos que os maiores beneficiados somos nós mesmos. Que a paz de Jesus esteja conosco e que tenhamos todos um excelente final de noite. Muito obrigada.